Fala comigo, rapaziada. 4 REITs para investir agora em 2025. Vou entrar em alguns detalhes de cada um deles, falar sobre alguns aspectos importantes. E vocês vão decidir, diante de todos os aspectos que vamos trazer aqui, se vale a pena aprofundar e colocar na carteira de vocês esses REITs. Se você gosta de renda mensal, gosta de ver o seu patrimônio também evoluindo no longo prazo, crescendo o valor de mercado, principalmente em moeda forte, em dólar, com certeza esse conteúdo vai fazer muito sentido para você. Então, presta atenção em cada detalhe. Se puder, pega o papel e a caneta, anote, ou então revise o vídeo, assista novamente, para você entender alguns aspectos importantíssimos que você precisa analisar para escolher um ativo para sua carteira, não só um REIT, que é um ativo imobiliário, mas também qualquer outro tipo de empresa, tá? Vamos lá, quero mostrar os aspectos na tela para ficar cada vez mais simples de entender. Primeiro de tudo, pessoal, quando a gente analisa um REIT, o que a gente precisa levar em consideração? Quantidade de propriedades e diversificação geográfica. Em cada um dos 4 REITs aqui que a gente vai analisar, eu vou levar em consideração a quantidade de propriedades, qual que é a diversificação geográfica. Outro ponto importante é entender qual que é o nível de alavancagem. Pessoal, existem diversos estudos que mostram que, por mais que os REITs tenham uma dívida barata por conta da sua propriedade, né, de atividade imobiliária e por ter, enfim, alguns deles garantia, o imóvel como garantia, em vários aspectos que a gente já falou sobre, até em um vídeo específico de como analisar REITs aqui no canal. Por todos esses aspectos, naturalmente você pensa assim, pô, se um REIT ele se alavanca, ele consegue crescer o seu valor de mercado de forma mais acelerada, então vou buscar REITs sem me preocupar muito com esse aspecto. Muito pelo contrário. Historicamente, os REITs que tiveram uma gestão de dívida mais eficiente foram aqueles que se valorizaram mais. Então, por mais que os REITs possam se alavancar, você vai ver REITs com uma saúde financeira muito equilibrada, bons REITs com 5 ou 6 vezes dívida líquida EBITDA. Vocês vão ver REITs nessa casa, né, nesse nível de alavancagem, vocês vão ver bons REITs. Portanto, por mais que você veja REITs nesse nível de alavancagem sendo bons REITs, aqueles que performaram historicamente com o nível de alavancagem mais baixo, tiveram uma gestão eficiente, performaram melhor. Só esse pequeno disclaimer aqui para vocês, de um cara que já analisou aí mais de 50 REITs, fiz relatórios completos de muitos deles, tá? Nível de alavancagem é importante se ocupar. Agora, quarto fator aqui que eu acho muito importante é entender, claro, a distribuição de dividendos. Os REITs são naturalmente bons pagadores de dividendos em dólar. A gente precisa olhar qual que é a distribuição de dividendo em termos de dividend yield e, se possível, analise se esse dividend yield ele é saudável, tá? Se o REIT está crescendo a distribuição de dividendos ao longo do tempo, sem comprometer a quantidade de ações em circulação. E a gente também olha aqui crescimento de receitas, tá? Crescimento de receita de aluguéis para o longo prazo, se o REIT está crescendo receita e se ele está também conseguindo se manter eficiente em termos do seu Funds from Operation, seu FFO. Também tem um vídeo específico sobre como funciona esse indicador aqui, indicador específico para REITs, dentro do canal. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, você está vivendo errado, você é maluco. Aperta aqui embaixo, se inscreve no canal, ative as notificações. Aqui a gente fala o português claro de como proteger de fato o nosso dinheiro, tirando o nosso dinheiro do Brasil, grande parte dele pelo menos, tá bom? Bom, vamos lá. Quarto REIT aqui da nossa lista. É um REIT que eu gosto bastante dele, o American Homes. Ele é um REIT de casas, tá? Aquelas casas americanas que a gente gosta de ver nos filmes, com vários quartos, quintal e tudo mais. Ótimo REIT, detentor de casas. Lembra de diversificação geográfica? É um REIT que tem suas propriedades espalhadas nos Estados Unidos. Deixa eu mudar minha câmera aqui de lugar, pessoal. Porque eu acho que fica melhor, né? Pronto. Fica mais fácil para enxergar. A gente vê aqui que o American Homes tem diversificação, são quase 60 mil propriedades. Na verdade, esse gráfico já está desatualizado, já são 60 mil propriedades em mais de 20 estados.
dos Estados Unidos em mais de 30 mercados diferentes. A gente está falando da costa leste, costa oeste, um pouco pro centro ali também. Tem Denver, tem Dallas, tem a parte do Texas. Então tem bastante propriedade em diversos lugares. É um REIT que tem uma taxa de ocupação entre as mesmas propriedades de 96%, é uma taxa de ocupação bem alta. É um ótimo REIT nesse quesito. CAGR de receitas, 8,64% de forma composta ao ano. Está crescendo muito bem as suas receitas. Tem uma dívida líquida sobre EBITDA muito, mas muito saudável, 2,7 vezes. E um dividend yield aí beirando os 3%. Ele naturalmente vai ter um dividend yield mais baixo do que outros REITs do segmento. E até se a gente comparar com outros segmentos de REITs, como por exemplo varejo, que costuma ter um dividend yield mais alto, porque o American Homes ele está em fase de expansão, tem muita propriedade para construir, tá? Aí a gente tem aqui, ó, se quiser no detalhe ali as informações dele, é só acessar aqui o site de RI do REIT, tem bastante coisa, os REITs costumam divulgar algumas informações de maneira bem legal e assim, eles fazem as apresentações bem bonitinhas, ao contrário das ações americanas que só fazem apresentações bem ruins. Se você olharem, por exemplo, o site de RI da Berkshire Hathaway, vocês vão ver como as empresas americanas não estão nem aí para a parte estética, tá? E a gente fez um relatório assim completo aqui no Simpla Club sobre o American Homes, especificando todos os pontos possíveis, últimas atualizações, a taxa de ocupação que eu já expliquei, qual que é o rating de crédito, tem um relatório completo dentro do Simpla Club, se você for assinante. Tá lá, ó, o tipo de casa que a American Homes constrói. Ó. É aquela casa típico americana, né? Bom, gostaram do American Homes? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não é todo mundo que fala sobre esse REIT. Vamos lá, REIT número 3, Digital Realty. Estamos falando de um REIT bem diferente se a gente fosse comparar com fundos imobiliários, por exemplo. É um REIT de data centers. Ele possui mais de 300 instalações de data centers em diversas regiões do mundo. São mais de 20 países, 25 países. O Digital Realty, ele basicamente, o que ele faz? Ele tem uma propriedade ajustada em termos de infraestrutura, tanto com a parte elétrica, a parte de proteção também com geradores, essa parte elétrica para poder suprir caso falte energia, como a parte de proteção de dados também, tem uma infraestrutura de segurança para a parte cibernética bem importante. E ele tem, claro, a parte de refrigeração para os data centers. E ele disponibiliza para os clientes dele, que são os maiores clientes do mundo, de cloud, a gente está falando de Amazon, de Alphabet, de Microsoft, diversos grandes clientes, ele disponibiliza o espaço para o seu cliente ou colocar o seu data center ou ele disponibiliza ali a infraestrutura tecnológica data center para os clientes. É um ótimo REIT nesse quesito, naturalmente um pouco mais alavancado, porque ele demanda uma infraestrutura maior, então ele toma mais dívida, mas também ele tem crescido de forma mais arrojada também. A gente está falando de um CAGR, de um crescimento anual composto nos últimos 5 anos de mais de 12% ao ano. E um dividend yield um pouco abaixo dos 3%, rondando ali o 2,7%, 2,8% de dividend yield ao ano. Também um dividend yield um pouco mais baixo, que é um REIT também que tem crescido de forma acelerada. E a gente tem aqui o site de relacionamento com o investidor deles, também bem interessante para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, lá tem bastante coisa bacana. Tem aqui as plataformas digitais do Digital Realty. É um REIT que, assim, quando você gosta de tecnologia e quer entender um pouco mais a fundo sobre ela, é um REIT bem bacana, bem interessante, tá? Esse foi o nosso terceiro REIT aqui da lista. Falamos do quarto, que foi o American Homes, o terceiro agora é o Digital Realty. Agora vamos para o nosso segundo REIT da lista, VICI Property. É um REIT diferente, tá? A gente pode ver aqui, ó, no site de relacionamento com o investidor deles, é um REIT de cassinos, pessoal. Um REIT diferente. Já trouxe ele aqui, eu sou um dos poucos que fala sobre ele na internet. Nem todo mundo gosta desse tipo de segmento, porque ele pode ir contra alguns costumes de alguns, mas
enfim, um segmento muito sólido lá nos Estados Unidos, principalmente em Las Vegas. O estado de Las Vegas tem algumas isenções fiscais que fazem com que os grandes cassinos vão para lá, parte de entretenimento, o imposto lá é bem baixo, tá? A gente está falando de MGM Grand Las Vegas, a gente está falando do Hard Rock, enfim, são diversos e diversos cassinos famosos, Jack Cleveland, Caesars Palace, que é o mais famoso, um dos mais famosos, junto com o Bellagio. Na verdade, para quem não sabe, o VICI Properties ele nasceu justamente de um spin-off do Caesars. O Caesars tinha a parte de imóveis junto com a parte de entretenimento, a sua parte operacional ali dos cassinos, dos hotéis. E aí ele falou o seguinte: deixa eu distribuir essa operação, tirar a parte dos imóveis, construir uma empresa à parte aqui para ser gerenciada, para poder expandir, gerenciar os imóveis, aproveitar também o efeito de isenção tributária que os REITs têm. Enfim, é um ótimo REIT aí, mas é um REIT novo, tá? Então a gente tem que continuar olhando ele, como vai ser a gestão. Já tá, assim, conseguindo ter uma boa diversificação. Tudo bem que os principais imóveis estão em Las Vegas, mas eles já estão diversificando em algumas outras áreas. E mostrou aqui um crescimento de receitas de mais de 30% nos últimos 5 anos. Tem uma dívida líquida equilibrada de 4,4 vezes. Lembra que eu falei que os REITs podem ter uma dívida líquida EBITDA de até 5, 6 vezes? O VICI Properties está dentro dessa zona aí, então é um bom REIT. Tem equilíbrio de dívida. E tem um dividend yield na casa aí dos 5,7% ao ano. Você vê que ele é um REIT que já distribui mais dividendos. Aqui a gente tem um REIT diferente. Os contratos do VICI, como são com cassinos, são grandes, são grandes empresas de entretenimento, com hotéis, com restaurantes, que é uma estrutura muito voltada para um tipo específico de propriedade. Então, na média, ali o VICI tem contratos de mais de 40 anos. Então, ele tende a distribuir dividendos mais altos, tá, pessoal? Importante a gente entender a natureza operacional do REIT, entender qual que é o segmento que ele tá, se ele tem um tipo de inquilino que vai ficar mais tempo com ele. Tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá? Vamos lá para o nosso primeiro REIT da nossa lista. Falamos sobre American Homes, falamos sobre o VICI Properties, a gente falou aqui sobre o Digital Realty e agora a gente vai falar sobre o Public Storage. É um REIT diferente, tá? É um REIT bem diversificado, tem um nível de alavancagem bem baixo, perto de outros REITs, 2,6 vezes de dívida líquida EBITDA. Isso aqui realmente é um indicativo de muita saúde financeira. Tem propriedades em mais de 3 mil em mais de 40 estados dos Estados Unidos e Europa, tá? Se a gente pegar. Então, um REIT muito redondinho. São mais de 10% de receitas crescentes de aluguéis aí nos últimos 5 anos. A gente também tem o relatório completo dele aqui no Simpla Club, onde eu escrevi cada etapa do processo aqui de forma didática, de como ele opera, quais são os principais indicadores, seus principais concorrentes também. Basicamente, o Public Storage ele tem uma propriedade, eu acabei nem explicando como ele funciona, né? O Public Storage ele basicamente tem uma propriedade, pessoal, que armazena coisas. Imagina que você tem diversas coisas na sua casa que você, de repente, mudou para uma casa menor, para um apartamento menor e você quer armazenar. Lá nos Estados Unidos isso é muito comum, o americano ele é mais consumista, ele tende a ter muito mais coisas e às vezes não cabe dentro do apartamento, das casas. E aí o Public Storage oferece serviço de você conseguir guardar lá, tanto para a pessoa física como pessoa jurídica, que precisa guardar algum tipo de coisa também. Além disso, o Public Storage também guarda documentos importantes, tem a parte de segurança para isso. Então é um REIT que atende essa demanda aí de forma muito bacana, tá? É um dos principais REITs, na verdade, acho que é o principal REIT no segmento. Tá pagando aí de dividend yield um pouco mais de 4%. É um REIT bem bacana, acredito que muitos de vocês nunca tenham ouvido falar no PSA, no Public Storage. E assim, se você quiser mais detalhes dele, ou você lê o relatório que eu fiz, se você for assinante do Simpla Club, se você quiser assinar, inclusive é só me chamar lá no direct que eu te mando as instruções de como estar por dentro das principais recomendações que a gente faz.
como também você pode ter acesso dentro do Investor Relations, que o PSA também divulga lá todos os dados, como é que funciona a operação. Bem bacana. Pessoal, aqui foram os 4 principais REITs que eu acredito que tem um potencial para 2025. Acredito que o setor de varejo também vai performar legal. Eu fiz um conteúdo explicando, por exemplo, como eu acho que o Realty Income, o National Retail, 2 dos principais REITs de varejo dos Estados Unidos, devem também performar legal em 2025. Aí fica a dica para vocês assistirem mais conteúdos aqui do canal a respeito. Até porque, pessoal, eu quero mostrar para vocês, minha missão aqui é mostrar para vocês que dá para construir uma carteira sólida sem ficar se preocupando com o burburinho do governo. Se você quiser investir de forma individual, escolhendo ativo por ativo, REIT por REIT, stock por stock, funciona se você fizer de forma inteligente. Investir através de ETFs também, ETFs de stocks, ETFs de REITs, funciona muito bem também, por isso que eu trago conteúdos aqui sobre ETFs também, para que você finalmente saiba como investir o seu dinheiro, não depender de consultoria, não depender de conteúdo de influência, não depender de ninguém, tá? Simplesmente montar a melhor carteira para você sem nenhum tipo de conflito de interesse. Por todos esses motivos, se você ainda não é inscrito nesse canal, você está vivendo errado, você é louco. Clica aqui embaixo, se inscreve para poder ficar por dentro de todos os conteúdos que eu mostro como investir em moeda forte, de fato, valorizar o patrimônio. Quem investiu em moeda forte aí nos últimos 12 meses, valorizou aí o patrimônio mais de 50%. Não é verdade que isso vai acontecer sempre, mas provavelmente você no longo prazo vai ter uma carteira muito mais protegida se fizer as escolhas certas em dólar. Tá bom? Ative as notificações, deixa o like aqui se você gostou desse conteúdo. Eu vou deixar na tela aqui um outro conteúdo sobre REITs para vocês continuarem a ver essa carinha aqui no YouTube, que eu sei que você gosta dela. Tá bom? Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.